Bom, nós temos falado aqui de desmatamento, mas falamos muito pouco do Cerrado. Por esse motivo, nós pedimos aqui ao Beto Mesquita, que é membro do Grupo Estratégico da Coalizão Brasil, para conversar conosco. Beto, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Roberto, qual é o impacto sobre o desmatamento que ocorre no nosso país? Bom, nós temos, como você mencionou, nós temos uma diferença entre o que está acontecendo com a taxa de desmatamento, por exemplo, na Amazônia e a taxa de desmatamento no Cerrado. Na Amazônia, nos últimos 2 anos, estávamos numa taxa muito alta e esse desmatamento vem caindo bastante ao longo dos últimos 2 anos. No Cerrado, é o contrário. Desde 2019, 2020, o desmatamento vem crescendo no Cerrado, a área que está sendo desmatada vem crescendo e ela cresceu ainda mais 9% se eu comparar esse último ano agora com o período anterior, cresceu 9%, enquanto na Amazônia diminuiu 46% aproximadamente. Perder floresta, perder vegetação nativa, seja na Amazônia, seja no Cerrado, é sempre um problema que a gente às vezes imagina como um problema apenas ambiental, mas acaba se tornando também um problema climático, um problema econômico e um problema social. Especialmente no Cerrado, né, Heródoto? A gente tem boa parte das bacias hidrográficas, dos rios que abastecem as grandes cidades, que abastecem as indústrias e que geram energia hidrelétrica, tem suas nascentes no Cerrado. Então, o desmatamento dessas áreas acaba comprometendo a capacidade de produção de água e, por consequência, de abastecimento de produção de energia do país. Interessante. Beto, há ou não responsabilidade do chamado agronegócio nessa área? Com certeza, quando nós olhamos aonde esse desmatamento ocorre, especialmente no caso do Cerrado, o desmatamento ele tem ocorrido em imóveis rurais, em propriedades rurais. E ainda que ele esteja ocorrendo, os dados mostram isso, principalmente dentro dos limites permitidos pelo Código Florestal, ou seja, nós não estamos falando de crimes ambientais, estamos falando de um fato que está acontecendo. E quem está tomando a decisão de fazer esse desmatamento são proprietários de áreas, autorizados pelos governos estaduais. Então, ainda que a gente tenha uma taxa de desmatamento que esteja ocorrendo, tem vários indícios de irregularidades nesses processos. Produtores que desmatam acima daquilo que a legislação permitiria, produtores que desmatam sem cumprir as condicionantes que a licença que eles receberam para desmatar estabeleceu, governos estaduais que não estão acompanhando, não estão monitorando especificamente esse desmatamento, mas nós não estamos falando de um processo de ilegalidade, mas a responsabilidade, quem é que está efetuando esse desmatamento, no caso do Cerrado, principalmente, nós estamos falando de áreas rurais, em imóveis rurais privados, a uma conversão para pastagem, para produção de soja, para produção de outros cultivos agrícolas. Beto, quer dizer que então o Cadastro Ambiental Rural, para saber se ele está sendo cumprido ou não, é de responsabilidade do governo do Estado e não do governo federal? Governo federal? O Cadastro Ambiental Rural, ele tem múltiplas responsabilidades, Heródoto. Por exemplo, quem tem que colocar a informação lá é o próprio produtor rural. E isso foi feito em grande escala. Nós temos mais de 98% dos imóveis rurais já estão com seus dados autodeclarados no Cadastro Ambiental Rural. Agora, quem tem que fazer a análise desse cadastro para checar se de fato o imóvel está cumprindo, tem o quantitativo de vegetação nativa mínimo que a legislação, que o Código Florestal exige, a atribuição de fazer isso é dos governos estaduais, assim como a atribuição de checar se o imóvel tem de fato uma vegetação acima da mínima obrigatória, se ele poderia efetivamente fazer alguma supressão, ou se poderia ainda ter área para conversão. E quando tem isso, a autorização é dada pelo governo do estado, mas ela precisa ter condicionantes, ele precisa monitorar, precisa acompanhar se aquilo está sendo feito dentro das regras e dos limites que foram estabelecidos. Ao governo federal cabe o papel de ser um articulador. O sistema aonde o cadastro ambiental está funcionando, esse sim é de responsabilidade do governo federal. E através do Serviço Florestal Brasileiro tem a função de articular com os estados.
Combater o desmatamento é uma função, Heródoto, que tem que ser dos governos, do governo federal, dos governos estaduais, também dos governos municipais. A gente viu isso na Amazônia, parte da redução do desmatamento na Amazônia tem a ver com um programa que o governo federal estabeleceu de acordo com os municípios. Então é função dos governos, mas é também, Heródoto, função do setor privado. O setor produtivo, os produtores, a sociedade civil precisam se engajar no compromisso para que a gente reduza o desmatamento. Afinal, a gente já tem muita área aberta no Brasil, a gente pode converter áreas que estão hoje com pouca produção em áreas produtivas, sem ter que desmatar, sem ter que abrir novas áreas. Perfeitamente. Beto, muito obrigado. Um prazer, bom dia. Muito obrigado. Beto Mesquita é membro do Grupo Estratégico da Coalizão Brasil. Aí então uma explicação também didática, interessantíssima aqui a respeito do desmatamento do Cerrado. Eu já perguntei do agronegócio porque as grandes plantações estão na área do Cerrado e ele explicou isso de uma maneira extremamente didática para a gente poder entender e nós, enquanto cidadãos, né, tomamos aí uma posição em relação ao desmatamento de uma forma geral. São 8h27, mas nós temos também notícias da cidade.